Muito boa noite a você, ouvintes da Alta Conexão. Sexta-feira, dia 12 de março do ano de 2021. Este é o Olho no Olho para você. facebook.com/Alta Conexão. Lá você pode curtir, fazer as suas perguntas para o nosso entrevistado, dar o seu comentário, ou então simplesmente nos acompanhar nessa live que faremos nessa noite de sexta-feira. Estará comigo hoje, sendo alvo das perguntas, das entrevistas e dos comentários de todos vocês, o Gustavo Zogo Biciar Lariello, jornalista e que trabalha no projeto Caioba de soccer camps e também de inclusão de família, movimentação, de colocação da disciplina no esporte, então, no futebol, basicamente. Então, a gente vai falar muito sobre educação associada ao esporte, isso e todas as ideias que o Gustavo tem e que ele vem aplicando nesse projeto Caioba. Gustavo Zoco Biciar Lariello, muito obrigado pela sua presença e o seu boa noite, o seu destaque inicial, e conta para os nossos ouvintes já de cara, Gustavo, quem é o Gustavo? Vanderlei, primeiramente, obrigado por estar me recebendo aqui, é um prazer estar falando com vocês. Bom, eu sou o Gustavo, tenho 26 anos, apaixonado por futebol, que sempre quis trabalhar com futebol. Tinha um grande sonho de ser um jornalista esportivo, aquele raiz mesmo de jornal, rádio, TV. Só que conforme a vida foi passando, ela foi me levando para outras diretrizes, e onde eu sou muito feliz. E hoje eu coordeno o Caioba Soccer Camp, que é um projeto de futebol para a família, né, e para crianças de 5 a 13 anos, onde um dos embaixadores, do personagem principal do projeto é o Caio Ribeiro, que é o comentarista de futebol da TV Globo. E é isso. Eu estou aqui para responder e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Exatamente, o Gustavo já se apresentou e já tem família na parada ali. Família não vale, mas a gente tem que dizer pelo menos boa noite para elas, a Giovana Zogo, de sua irmã, e a sua tia Tereza Cristina Ciarlariello Rodrigues, que você chama ela de Cristina. Você até comentou Cristina, eu falei, quem será Cristina? Porque eu jamais a conheci como Cristina. Estão dando boa noite para você. Então, Gustavão, eu queria saber inicialmente como é que o Caioba entrou na sua vida. Como que surgiu? Você procurou, caiu no teu colo, era um sonho, você tropeçou na rua. Como é que entrou o Caioba na sua vida? Claro, Vanderlei, eu vou começar a história um pouco longa, vou começar do início, tá? Eu com 17 anos eu fui estudar nos Estados Unidos, né? Terminei a high school lá e fiz 4 anos de faculdade, onde eu estudei comunicação. E um dos meus últimos anos de faculdade, eu fui assessor de imprensa da Florida Cup, que é o torneio de futebol que acontece, né, que acontece em anos normais, em janeiro, lá em Orlando, e aonde sempre vai alguns clubes brasileiros daqui do Brasil, enfim, para lá, né? Então já foi Palmeiras, Corinthians, já foi o São Paulo, Atlético Mineiro e por aí vai. E aí, numa dessas edições, eu era o assessor de imprensa e o Caio, com um outro sócio dele, que é um outro dono do Caioba, foi para a Florida Cup como convidado. E aí eu conheci eles me conheceram, a gente ficou bem próximo, eles viram o trabalho que eu estava desenvolvendo lá. Só que eu tive que voltar para o Brasil logo após esse, vamos dizer assim, o estágio, né, que eu fiz. E aí, quando eu voltei para o Brasil, depois de um mês, eles me apresentaram o projeto do Caioba, que também estava no início. Isso foi em janeiro de 2018, o Caioba tinha sido criado em setembro de 2017. E aí eles me chamaram para tocar o projeto, e aí eu estou desde então. Já são quase 3 anos nesse projeto aí que começou pequeno e hoje vamos dizer assim, é um monstro, é um exemplo de soccer camp no Brasil. Então você praticamente, quando você entrou no Caioba, o Caioba estava ainda engatinhando, ele tinha, pelo que eu fiz a conta rápida aqui, menos de 1 ano de vida. Exatamente. Eles tinham feito, antes de eu entrar, eles tinham feito uma edição só do Caioba, onde eles tinham, nessa primeira edição,
tinham só 50 crianças, 400 pessoas no total, contando família. O Caioba ele acontece em hotéis espalhados pelo Brasil. Então, aqui em São Paulo, a gente faz num resort em Mogi das Cruzes. Na Bahia, a gente faz em outro resort lá em Comandatuba. E aí, esse primeiro foi 50 crianças, 400 pessoas, e eu não participei. Só para você ter uma ideia da diferença entre uma edição e outra, em abril de 2018, quando foi minha primeira edição do Caioba, já tinha 200 crianças e 900 pessoas no total. Então, você vê que em pouco tempo a dimensão que o negócio tomou e a proporção que tem o Caioba. 4 vezes mais. Mais gente Exatamente. aqui. Esse Gustavo Ciarlariello que eu estou vendo aqui, a gente podia chamá-lo do quê, Gustavo? Troca esse nome. Quem é que está falando pelo Gustavo Ciarlariello ali? Provavelmente é meu pai, que está pelo meu Facebook. O doutor Fernando Alberto Ciarlariello, que teve o prazer de dar uma aula aqui de justiça desportiva. Sua avó Neide Ciarlariello, Isabela Sassu Fresarim, Patrícia Zogobi, Denise de Oliveira e a Bia Ciarlariello está dizendo que você a família a gente tem que pôr, né? Ama o que faz, por isso faz com tanta excelência. Muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo a gente. Então vamos seguindo aqui. Gustavo, você me disse que o seu primeiro soccer camp, você teve em torno de 200 crianças e 800 a 900 pessoas no total. Essa é a média ou foi um pico? E qual é a média que vocês fazem por soccer camp? Tá, a média é essa mesmo. A gente chegou num número onde a gente criou um limite de inscrições, porque é uma operação gigantesca. Então, durante o Caioba, eu tenho mais de 120 pessoas trabalhando, né, nos bastidores para fazer toda a entrega. Então, a gente divide as crianças por categoria, né? Então, da categoria sub-5 até a sub-14. E aí, a nossa média por categoria são em torno de 20, 25 crianças, não mais que isso. O nosso máximo que a gente já conseguiu foram 280 crianças, quase 300. E aí, lá nos resorts, né, eles nos proporcionam a estrutura ideal e a gente divide em campos cada categoria. Então, a gente chegou num número limite onde a gente consiga colocar um número de crianças bom e a qualidade de treino que elas têm também uma qualidade para que elas não percam isso, entendeu? Bom, então, vamos lá. São crianças de 5 a 14 anos que vão necessariamente acompanhadas dos seus pais ou não? O Caioba ele é diferente desses soccer camps que existem por aí no mercado, né? Existem muitos soccer camps desses clubes europeus, então você vê aí soccer camp da Juventus da Itália, do Real Madrid, do Milan. E nesses camps, o pai deixa a criança e depois de 2 dias vai lá, volta para buscar a criança. O nosso não. O Caioba ele é um evento familiar. Então, o futebol ele é um pilar do camp, mas, além disso, existem outros diversos pilares. Então, ao mesmo tempo que a criança está lá no campo treinando, a mãe está tendo uma outra atividade, o pai está tendo uma outra atividade, o irmão que não gosta de futebol não está inscrito no camp, lá na atividade de campo, está fazendo uma outra atividade, e tudo isso a gente cria junto com os nossos patrocinadores. Existem empresas super grandes aí, né, nacionais que patrocinam o camp, e aí junto delas a gente cria diversas atividades. Então, para o pai a gente faz um test drive, para a mãe uma aula funcional, uma aula de yoga, para a criancinha pequena, um irmão que não gosta de futebol, essas oficinas, oficina de slime, bijuteria, essas coisas todas. Então, o Caioba ele é um evento 360, onde todo mundo, de alguma forma, é ativado durante o final de semana. Entendi. Agora, falando basicamente da criança que está envolvida no Caioba. Como funciona? Do que consta o Caioba? Quanto tempo ele dura? Se todos os Caiobas têm o mesmo tempo, 4, 5, 7 dias, e quanto tempo ele dura? E o que a criança faz? Ela é dividida em setores, alguns que já têm alguma certa habilidade, outras não, ou todos começam do ponto zero? Respondendo essa sua segunda pergunta de cara, elas começam
cada criança tem lógico, tem um desenvolvimento diferente. O nosso intuito não é achar um próximo Neymar, um próximo Gabriel Jesus da vida. A gente não quer isso. A gente quer que, através do esporte, através da experiência que a gente está criando, ela se desenvolva como ser humano para a vida toda. Então, a gente tem alguns pilares do Caioba muito importantes. Então, a gente trabalha muito o trabalho em equipe, o respeito, o linguajar, a gente não tolera a criança falar palavrão. É um trabalho social entre elas, só que o futebol está lá presente, só que ele não é o principal. O alta performance não é o principal, e sim o comportamento e o desenvolvimento da criança como um ser humano para a vida inteira. Exatamente. Agora, mesmo assim, mesmo vocês não procurando nenhum talento nato, vocês não vão em busca de nenhum craque. Mas no Brasil, às vezes, cai no colo da gente, a gente tropeça na rua, a gente vê um garoto, às vezes, no sinal, fazendo embaixadinha com uma bola de tênis e descobre um craque. Já apareceu, já chegou a vocês identificarem nos Caiobas algum garoto que tivesse futuro no futebol profissional? Já apareceu, só que a gente não leva por esse lado de forma alguma. A gente não indica, a gente não marca teste em clube. A gente isso se o pai e a mãe dessa, né, criança em especial quer que isso aconteça, ela vai por elas mesmas no próprio caminho. A gente não faz isso. Até acrescentando, tem crianças de clubes que vão para o Caioba para ter a experiência com os amigos. Então, a gente tem crianças que jogam no Jockey, que jogam no São Paulo, no Clube Social, nesses outros clubes aqui de São Paulo, no Paulistano, no Monte Líbano, que elas têm uma outra válvula de escape para alta performance. Elas mesmas já sabem que ali no Caioba elas estão para se divertir, para brincar e para ser feliz. Então, é um evento social. Basicamente, é um evento social. Então, migrando um pouco, falando um pouquinho de educação, já que me parece que é esse que é o grande foco do Caioba, eu até entrevistei algumas semanas atrás um mestre em artes marciais, o Marcelo Barreto, que também tem um trabalho muito interessante com crianças, formando faixas pretas para a vida, como ele bem disse aqui durante o programa. Então, eu queria que você tentasse explicar para a gente como é que o futebol pode, como na arte marcial, ser um pilar de disciplina para uma criança. Como é que a criança pode ganhar, evoluir como pessoa através do futebol? Para nós é muito importante isso, Vanderlei. É um aspecto que a gente leva muito a sério no Caioba, e a gente lida com muito tato, né, em relação a isso. Então, a criança, ela, a partir do momento que ela perde, que ela perde a final. Então, só para eu explicar, lá no Caioba, todas as crianças são tratadas exatamente iguais. Tá? Não existe diferença, não existe o campeão do torneio, todas as crianças recebem medalhas iguais, recebem o certificado igual, elas são tratadas de forma igual. Só que, claro, que existe a competição que elas próprias criam entre si. Então, a gente não aceita o bullying, não aceita a criança xingar a outra. Então, eu vou te dar um exemplo de frustração. Uma criança, num evento, ela... Era um jogo importante, e era a semifinal, né, do torneio, e ela perdeu o pênalti. E ela ficou muito frustrada com isso. Chorou, enfim. O Caio chegou nela, viu que essa criança estava tendo uma reação muito, muito triste, assim, e conversou com ela e falou assim, olha, imagina eu que jogava futebol profissional e já perdi um pênalti com o Maracanã lotado com 50 mil pessoas. Você imagina como eu me senti? Então, o Caio é muito bom nesse amparo com as crianças. E aí ele chegou nela e falou assim, no próximo jogo, se tiver um pênalti, você vai bater o pênalti. E dito e feito, no outro jogo teve um pênalti, a criança foi lá, pegou a bola, bateu e fez o gol.
e agradeceu um monte. Ele falou, elas chamam ele de tio Caio, né? Então, tio Caio, muito obrigado pelas suas palavras, porque se a gente não tivesse tido aquela conversa que a gente teve antes desse jogo, eu não iria bater pênalti, nunca mais ia bater pênalti na minha vida. Então, a gente conversa muito, o diálogo é muito importante para ajudar essas crianças nessas frustrações que elas têm dentro do esporte e que a gente sabe que elas vão ter muito mais na vida profissional, na vida pessoal delas durante a caminhada, entendeu? Exatamente. A Isabela Sasso Fresarim está dizendo exatamente o que você disse, um evento cheio de valores para as crianças e para as famílias. O Leonardo Stender, que é nosso ouvinte também do futebol, disse que está chateado porque não ganhou um abraço no jogo do Santos que eu narrei na terça-feira. Leonardo, me perdoe, mas o jogo às vezes é muito dinâmico e não houve tempo. Muito obrigado pela sua audiência, Leonardo, um grande abraço para você. E aqui eu acho que é sua tia, né? A Bia Cialariello, trabalho sensacional do Caioba, que com a dedicação e competência do Gustavo ganha um brilho especial. Família e ela complementa coruja, aqui. Né? Mas é melhor que a família seja coruja do que não seja, né? É aquilo que eu falei para o teu pai a última vez. É melhor que eles comentem do que eles não comentem. E ela está dizendo da educação pelo esporte. Então a gente vai seguindo aqui. Gustavo, você estava dizendo em off para mim que o Caioba também agora está surgindo como uma atividade extracurricular. Eu não sei se em um colégio apenas ou em alguns colégios. Parece que vocês já estão conseguindo entrar como o Caioba, como essa atividade opcional para as crianças. Conta um pouco para a gente do que se trata isso, se é uma coisa que ainda vai vingar ou se já existe nos dias de hoje. Claro. Com o sucesso do Caioba, né, surgiu... As crianças, elas são completamente apaixonadas pelo Caioba. Para você ter uma ideia, tem criança que quando vai no Caioba fala que é mais legal que a Disney. Então, a gente criou um elo e uma relação com os nossos clientes muito, muito legal e que elas pediam para a gente criar algo que tivesse presente mais no dia a dia delas. Porque o Caioba, ele acontece em ano, novamente, né, em ano normal, 2 edições a cada 3, 4 meses, por ser um evento grande, onde a gente precisa de bastante tempo para se organizar. E lá no Caioba é um evento lúdico, onde a gente não pesa pelo treino em si, enfim, é mais a experiência, né? Então e elas pediam para a gente estar dentro das escolas delas. Então a gente tem diversas escolas aqui em São Paulo de clientes, então Santo Américo, Chapel, Graded, Mobile, e aí a gente sentou e transformou a metodologia que a gente aplicava no Caioba, no evento lúdico, como uma metodologia de futebol mais de performance, vamos dizer assim, para atividade extracurricular nas escolas de São Paulo. Então, por conta da pandemia, era para a gente ter início nesse nosso novo produto em junho do ano passado, né? Por conta da pandemia, a gente teve que adiar 6 meses e a gente startou isso agora em janeiro, meio de janeiro, começo de fevereiro. O projeto já está em andamento. A nossa primeira escola que a gente entrou mesmo de cabeça é o Colégio Santo Américo, que fica ali perto do estádio do Morumbi, onde a gente já tem mais de 120 crianças matriculadas, divididas em categorias de sub-6 ao sub-14, né? E aí, por conta a gente tem outras conversas já adiantadas com outras escolas, mas por conta disso, de tudo que a gente está vivendo, dessa nova fase vermelha, a gente vai ter que, infelizmente, aguardar, e agora que as escolas fecharam novamente, isso vai gerar um pouco de atraso para nós, mas nada com que a gente não consiga, né, resolver e solucionar mais para frente, quando tudo, se Deus quiser, entrar nos eixos. Exatamente. O mundo só vai ter o seu novo normal quando todos nós estivermos vacinados, com toda a tranquilidade. Eu ainda acredito que, infelizmente, todo esse ano de 2021 ele vai ser mais ou menos próximo do que a gente está passando agora. Mas o importante é que você já tem esse projeto, já tem os seus colégios parceiros e, com certeza, isso vai andar bastante.
Ó, sua irmã Giovana Zogobi está dizendo aqui, educação, diálogo e construção de valores que chegam por meio do esporte, mas que servem para a vida toda. E a Patrícia Zogobi está dizendo, ó, o Caioba tem um pilar muito importante, que são os valores passados. Parabéns por esse trabalho. E toda a equipe, principalmente a você, que o faz com muito profissionalismo. Marcos Fresarim está dizendo, aí sim, Gustavão, você é o exemplo, aí já tem um pouco mais de intimidade. Aí a Bia está aqui, eu não sei se eu fiz uma brincadeira, e ela agora está retrucando aqui, nossa família é sincera, não há bajulação, elogiamos sempre os nossos que merecem, e quando preciso, puxamos a orelha também, se elogiamos é merecido. Gustavo faz mesmo um trabalho legal, e realmente isso daí é muito interessante, esse tipo de reconhecimento que a gente tem. Muito obrigado, Bia, pelo seu comentário. E, ó, eu gostaria muito que a família toda continuasse assistindo o meu programa todas as sextas-feiras, não só quando vem a família, porque eu preciso de audiência sempre aqui. Dona Neide já é minha ouvinte cativa. Quando ela não consegue ouvir... Quando ela não consegue ouvir ao vivo, ela ouve no dia seguinte, porque a Dona Neide é uma senhora que tem uma agenda muito completa. Ela tem muitos eventos online durante toda a semana. Então, vamos seguindo aqui. A Isabela também está mandando projeto lindo e a gente vai seguindo aqui. Agora, no Caioba, nesse projeto que vocês têm para as escolas, eu acredito que vocês vão conseguir até fazer um desenvolvimento buscando um pouco mais de qualidade, um pouco mais de fundamento, não em busca de novos talentos, mas eu imagino que nas escolas vocês vão ter a oportunidade, isso é o que eu estou deduzindo aqui, você, por favor, se me puxa a orelha, claro. Como a sua família diz que puxa a orelha, você pode me considerar da tua família, você puxa a minha orelha e me diz, mas eu acho que você, indo para as escolas, vocês vão apresentar um pouco mais de fundamento e vão ficar concentrados mais especificamente no esporte, né? Correto. Esse é exatamente o nosso intuito nas escolas, ser algo mais competitivo, que não acontece no Caioba. Então, quando a gente chegou no Santo Américo no Colégio Santo Américo para uma primeira conversa, logo de cara eles já falaram que queriam resgatar aqueles valores competitivos que a escola tinha, por ser uma escola conhecida muito bem na parte esportiva, né? E com uns anos atrás eles perderam. E até por isso que eles quiseram a gente lá dentro. Então, a gente tem esse intuito de criar uma seleção, né, de cada categoria, ver os meninos que mais se destacam lá dentro do colégio e disputar os campeonatos escolares, os interclubes, até porque isso como eu disse, é uma exigência da própria escola, que quer resgatar uma fama boa esportiva que eles tinham e que eles perderam, e que com certeza com o tempo com a gente lá dentro vai voltar a ser o que era. Olha, uma novidade para mim, porque na minha época, quando eu estudava na parte de colegial, esse colégio era imbatível. Quando saía o sorteio de chave de algum evento esportivo, principalmente o futebol, e caía para jogar com esse colégio aí, era perder na certa, porque é muito forte, e eu não sabia que ele tinha perdido um pouco dessa liderança em termos esportivos. Olha, a família está dizendo que tem até anjo ali na família. Tem anjo? Esse é um anjo na família, Gustavo? Ela está exagerando? Não, é um anjo, sim, é um anjo. Ai de você se não falar também, né? Depois que desligar a live aqui, vão puxar literalmente a sua orelha. E me diz uma coisa, quais são os projetos futuros da Caioba? Tem alguma coisa nova na cabeça de vocês? Alguma ampliação? Qual é o futuro da Caioba? O Soccer Camp ou atingir? Existe uma ideia de chegar com esse projeto não só a colégios particulares, mas existe alguma ideia de conseguir atingir colégios públicos, Gustavo? Então, Vanderlei, falando, né, da metodologia de escolas, porque ele é diferente do Caioba do evento, e aí depois eu te explico quais são os nossos, o que a gente pensa para o futuro no Caioba evento e na metodologia, né? Eu vou ser muito sincero, a metodologia ela foi criada para escolas particulares, tá? Porque
ela funciona como atividade extracurricular, onde a gente cobra uma mensalidade do aluno, né? Que eu vejo que não, a gente teria que se adequar e fazer um estudo de quanto a gente poderia entrar numa escola pública para fazer um serviço social mesmo, onde a gente não cobrasse nada, tá? A gente tem essa vontade, no entanto, a gente precisa esperar um pouco o projeto em si se estruturar, ter uma gama a mais de parceiros, e aí, junto com esses parceiros, a gente entrar no viés de escola pública, onde a gente possa ir lá, simplesmente pela nossa vontade, onde a gente não queira ter nenhum retorno financeiro, para passar essa metodologia para as crianças. E falando um pouco do Caioba, ele também, a gente tem esse mesmo pensamento. O Caioba, ele é um evento, vou ser novamente muito sincero, ele é um evento caro para as famílias participarem. Não é todo mundo que consegue, né, por conta do valor que é agregado, mas a gente também quer um dia, enfim, quando estruturar um pouco melhor. Essa pandemia atrapalhou bem. Para você ter ideia, no ano passado a gente tinha a perspectiva de fazer 12 eventos durante o ano, a gente não fez nenhum. Em janeiro era para a gente fazer um outro evento também, a gente não fez. E isso acabou atrapalhando um pouco os nossos planos e acabou adiando um pouco o que a gente tinha pensado em fazer de projeto social. A gente quer, com o Caioba, fazer um Caioba totalmente social no Pacaembu, onde a gente fecha o Pacaembu e leva crianças de projetos sociais para terem a experiência, e levar também jogadores, que é o que a gente faz, né, no Caioba Evento, para interagir e passar um pouco do conhecimento desses jogadores que eles tiveram durante as carreiras deles para essas crianças. Agora tem uma pergunta de um ouvinte nosso aqui, não sei se você ouviu falar do Tostão. O Tostão estudou com a gente, seu pai conheceu ele. Então ele está dizendo aqui, na realidade o Tostão a gente tem que dar um desconto para ele, porque ele sempre chega atrasado no programa, então isso que ele está te perguntando, você respondeu no começo. Mas como ele é um cara muito bacana, a gente vai responder para ele. Os clubes procuram o Caioba para levar algum garoto promissor? Existe essa relação clubes-Caioba? Se tiver alguns garotos bons, mandem lá para a Portuguesa, que estamos precisando. Um abraço a você e todos da sua família. O Tostão é o último torcedor vivo da Portuguesa de Desportos e o grande, ele não desiste. Um abraço, Tostão. A resposta é com você, Gustavo. Obrigado, Sérgio, pela pergunta. A gente não tem nenhum vínculo com nenhum clube, tá? O Caioba, ele é um evento familiar, onde a gente não prega pelo desempenho de alta performance, a gente não quer revelar um próximo Neymar da vida, a gente quer simplesmente, através do futebol e através dos nossos valores, mostrar tudo que a criança, né, precisa ter e consiga para ser um ser humano de sucesso, enfim, na carreira, na vida em si. Então, a gente não tem essa perspectiva de fazer parceria e nem nós somos procurados por clubes, que a gente deixa bem claro qual é o nosso objetivo com o trabalho que a gente faz. Agora, tem uma coisa, né, Gustavo? Se tiver RG, é só você mandar ela passar na Marginal, ali no Canindé, que o que está passando, se tem RG, eles estão contratando. O Jean-Pierre Blondel, não sei se é Blondel ou Blondel, vamos de Blondel, muito bom termos projetos que nos dão esperança e nos passam valores, assim como os profissionais jovens, comprometidos, dedicados e responsáveis. Parabéns ao Caioba e ao Gustavo pelo trabalho. A sua tia está dizendo aqui que o projeto é fantástico e tenho certeza que vocês encontrarão parceiros para levá-los à escola pública. E a Isabela está dizendo aqui também que o futuro do evento do Gustavo vai ser de muito sucesso. E o Marcos Frezarim também está dizendo que trabalho lindo. Agora, você já falou dos projetos do Caioba. Deixa eu ver o que o Tostão está falando aqui. Vamos dar uma moralzinha para ele. Eu só posso assistir o programa depois de lavar a louça e eu já atrasei 5 minutos. Pelo menos você continua cumprindo as ordens, Tostão. É assim que se faz e só assim você mantém esse casamento. Já. O Tostão deve estar uns 30 anos casado já. É só assim que ele consegue. Você estava dizendo, você passou quais são os projetos futuros do Caioba. E o Gustavo,
o Gustavo Zogo Bissier Lariello, jornalista, coordenador do projeto. Ele tem algum projeto futuro, alguma carreira solo sua, ou você pretende continuar assim só com o Caioba, ou você tinha algum sonho, alguma coisa que você queria executar e que você ainda não abortou a ideia? Acho que tenho pouca idade ainda, tenho bastante coisa para conquistar, né? Tenho só 26 anos, mas eu ainda tenho objetivos profissionais que eu pretendo alcançar, estou em busca deles, sei que não consigo chegar no topo da pirâmide sem subir degrau por degrau. Acredito que eu estou no caminho certo, mas eu tenho projetos sim que eu quero tocar, tenho o sonho de um dia, quem sabe, trabalhar no Palmeiras, que é meu time do coração. Estava indo tão bem! Mas Ninguém é estava indo perfeito, né, tão Vanderlei? bem! Continua. Sonho trabalhar no Palmeiras na parte de comunicação? Na parte de comunicação. Tenho um sonho também de trabalhar na CBF ou numa Comebol da vida e coordenar e ajudar, enfim, nas competições, né? Então, na CBF seria a Copa do Brasil, Brasileirão, Comebol na Libertadores, Sul-Americana. E acho que o ápice máximo de um profissional que trabalha com futebol, que eu tenho esse sonho, é trabalhar numa Copa do Mundo. Depois que eu trabalhar numa Copa do Mundo, eu posso dizer que eu atingi o máximo do meu sonho como profissional de comunicação e amante do futebol, né? Mas você já trabalhou, você disse que no começo você trabalhou na Florida Cup, em duas edições da Florida Cup, certo? Não Correto, sei se é em Miami ou em Orlando, né? A Florida Cup ela é um evento de futebol de pré-temporada, né? Onde ela leva sempre 2, 3 times do Brasil e alguns times da Europa. Eu tive a oportunidade de trabalhar 2 edições em 2018 e ano retrasado em 2020, na Florida Cup, na parte de assessoria de imprensa, né? Trabalhei junto da Patrícia Maldonado, que foi jornalista da Band, e hoje ela reside lá e ela é a diretora de comunicação da Florida Cup. E isso me trouxe uma bagagem super boa, me criou networking excelentes, que eu mantenho até hoje, e me fez crescer profissional. Era jovem, a primeira vez que eu fui com 23 anos, 22 para 23 anos, e ano passado já um pouco mais experiente, mas que me fez amadurecer, me tornou com certeza um profissional muito melhor. E você então viu o Palmeiras ser campeão da Florida Cup ano passado? Foi isso, né? E em 2018 eu não me lembro quem foi o campeão, com toda a sinceridade. 2018 foi o Atlético Nacional da Colômbia. Isso, mas eu sei que o ano passado foi o Palmeiras e o ano que você não foi o São Paulo, se eu não me engano. Foi o São Paulo. Foi o São Paulo que ganhou do Corinthians nos pênaltis ali Isso, Rogério Ceni era o treinador ainda, né? Era o treinador. Eu vi o Palmeiras ser campeão de perto, mas confesso que meu profissionalismo ele fala mais alto nessas horas, então eu não pude esboçar nenhuma reação, nada. Mas internamente você comemorou internamente. Eu também tenho meu clube do coração, trabalho numa rádio e ultimamente quando eu vejo o meu time me dá muito menos alegria, muito mais tristeza do que alegria. Mas fazer o quê? O mundo é redondo, o que hoje está bem, amanhã está mal. Acredito exatamente. Que essa fase ruim do meu time vai perdurar bastante, até porque quem está mal hoje vai continuar mal por conta de pandemia e outras coisas. Vai ser muito difícil, falando um pouquinho de futebol, o futebol brasileiro sair das mãos de um Flamengo, de um Palmeiras e talvez até de um Atlético Mineiro. Só. São os três que, por enquanto, têm dinheiro, né? E agora o Palmeiras, com esses títulos todos, além de já ter muito dinheiro injetado pela sua principal patrocinadora, acabou arrecadando muito dinheiro com os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, e merecido, né? Porque
pô, investir esse dinheiro todo, montar um time tão bom quanto o time do Flamengo e não conquistar, era uma coisa muito complicada e muito injusta. E você nunca praticou nenhum esporte a nível competitivo, sempre só nos bastidores? Ou você chegou a tentar ser atleta uma vez? Não, eu acho que como todo menino que gosta de futebol no Brasil, sonhava em ser jogador de futebol, mas em um determinado momento da minha vida eu percebi que o futebol seria só um meio para me levar onde eu queria estar, né? Então, eu com 17 anos eu fui para os Estados Unidos terminar minha high school lá, e depois eu ingressei na faculdade direto lá de comunicação, jogando pela faculdade, disputando liga universitária, só que sempre colocando o estudo na frente, né? Muita gente que faz isso coloca o futebol em primeiro lugar. Eu fiz o caminho inverso, e aí, só que sempre tive a certeza, desde os meus 13, 14 anos, que eu queria trabalhar com o futebol. E hoje, só nos bastidores mesmos nas peladas de meio de semana. E o Tostão, o Sérgio Roberto, está dizendo que esse ano ele faz 35 de casado e com uma corintiana, ou seja, ele tem alegria dentro da própria casa, né? O amor supera tudo, segundo o nosso amigo Tostão. A Isabela está dizendo que você vai conseguir trabalhar onde almeja e realizar o seu sonho. E a Patrícia Zogobi está dizendo, sempre determinado, ele vai longe. 20 horas e 36 minutos, estamos agora no rodapé do Olho no Olho, que hoje teve o prazer de aprender um pouquinho do projeto Caioba, de inclusão das crianças com seus familiares, com seus ídolos, e um projeto que agora também está indo para as escolas. A pandemia está retardando um pouco, mas se Deus quiser, a partir de 2022, tudo vai voltar. Algumas coisas não voltarão mais ao normal, porque muita gente não vai mais frequentar certos ambientes, até porque outros vírus podem aparecer, mas o brasileiro é muito criativo e vai criar um novo normal rapidamente. Eu queria mandar um grande abraço para o pessoal da TV ITT Play de Teresina, Pedro Henrique, que já está retransmitindo nosso programa ao vivo para todos os seus assinantes da cidade de Teresina. Gustavão, 20 horas e 37 minutos. Agora chega aquela hora que você vai ter que dizer para mim tudo aquilo que você queria dizer, que não foi perguntado e que tudo que você quiser dizer, uma frustração que você teve. Antes de mais nada, deixa receber uma massagem no ego aqui da sua tia. Parabéns, Vanderlei, por possibilitar a divulgação de projetos como esse, de jovens talentosos e cheios de energia como o Gustavo. Muito obrigado. Eu agradeço os desejos de sucesso, Bia, desde que você continue nos assistindo, como a dona Neide, sua mãe, que está sempre curtindo aí. Ela abriu um espaço na agenda dela, na agenda online dela, para poder assistir a entrevista do Gustavo. Um beijo no seu coração, dona Neide. Muito obrigado. E a Isabela também está dizendo parabéns pela nossa live. Então, agora, Gustavão, eu quero que você... O que você quiser. Pode dizer o que você quiser, não só do Caioba, da tua vida. Eu sei que você esteve naquele maravilhoso jogo, aquela maravilhosa partida de futebol, você esteve assistindo no Maracanã. Então, o que você quiser, o espaço é todo seu, Gustavo. Não, primeiro eu queria agradecer de novo pela oportunidade e falar que eu sou muito feliz pela profissão que eu escolhi, faço com muito amor, tenho certeza que é só o começo de uma jornada que vai me levar aí para voos altos. E agradecer também, não sei se estão assistindo, mas aos donos do Caioba, né, que acreditaram, apostaram em mim. E com o tempo eu fui amadurecendo, fui aprendendo com os erros. E hoje, claro, cometo erros ainda diversos, como todo mundo, mas me tornei uma pessoa mais madura, mais séria, mais preocupada em realizar o meu trabalho da melhor maneira possível. E eu só tenho que agradecer de coração. No momento que a gente vive, acho que a gente tendo trabalho, tendo compromisso e tendo a oportunidade de realizar o que a gente ama, acho que é só isso que vale nos dias de hoje. Conselho, se fosse bom, a gente vendia, a gente não dava.
mas aprender com os nossos erros, ele é fundamental para o crescimento da pessoa, o crescimento do caráter. Realmente, eu até brinco com muita gente que fala assim, a primeira vez eu erro, a segunda vez é burrice. Então, aprender com os nossos erros, ele é fundamental. E fundamental também, Gustavo, nesses dias de hoje, é a gente todos os dias agradecer, porque com essa pandemia, com essas notícias que a gente recebe, nós, eu, você, seus familiares, os nossos ouvintes, somos pessoas extremamente privilegiadas por termos a oportunidade de estarmos aqui, de estarmos conversando, de estarmos levando conteúdo para todo mundo que está nos vendo. Hoje nós nos consideramos privilegiados. Muito importante, o Olho no Olho agora você pode assistir todos os programas gravados no YouTube, nosso canal no YouTube, youtube.com/Alta Conexão Web Rádio. Você só não assiste ao vivo ainda no YouTube, por enquanto só no Facebook. Mas a partir de amanhã, essa live do Gustavo já vai estar no nosso canal do YouTube e lá vocês podem assistir todos os programas. Não são muitos, acho que estamos indo para o 9º programa, mas os outros 8 programas, a família Ciarlariello, que não assistiu à live do seu pai, pode acessar o YouTube e assistir a aula de Tribunal de Justiça Desportiva. Inclusive, achei muito interessante na live do seu pai, você deve se lembrar, o comentário que ele fez, que os 2 julgamentos mais marcantes da carreira dele, ele foi favorável ao grande Esporte Clube Corinthians Paulista, com dor no coração, mas com o profissionalismo na ponta da caneta, e realmente foi uma aula de profissionalismo. Luzia Dalsácio está dando parabéns, a Isabela, a Patrícia. 20h41. Esse foi o Olho no Olho com Gustavo Zogo Ciarlariello. Quem quiser saber mais alguma coisa do Caioba, é só digitar na internet Caioba, Soccer Camp, e vai ter o canal do YouTube, vai ter a página da internet e todas as informações. E quem não conseguir e quiser algum tipo de informação, pode pedir para mim, que eu encaminho para o Gustavo. 20h41. O Esporte na Alta Conexão volta segunda-feira, às 20h, com o Conexão Debate, a mais bem-humorada resenha esportiva da Web Rádio Brasileira. Mais uma vez, Gustavo, muito, muito obrigado pela tua participação. Parabéns, excelente final de semana. E agora sim, o seu destaque final e o seu boa noite, Gustavo. Vanderlei, obrigado a você, obrigado a todos que nos acompanharam nessa live. Meu destaque final é pedir para que todo mundo tenha um pouco de consciência, fique em casa, né? Porque a situação que a gente está vivendo não é fácil, e que, se Deus quiser, em breve tudo vai voltar ao normal e a gente vai poder viver nossas vidas como era antes. Exatamente, uma ótima mensagem, uma excelente noite e um ótimo final de semana a todos, e até segunda-feira, gente. Boa noite.